E aí, galera, beleza? Começando mais um papo daqui, dessa vez com mais um cara vencedor por onde passou. Vou esperar um pouco aí o pessoal começar a entrar para mim não falar sozinho, mas olha aí, já tá aqui o nosso convidado, o cara para contar um pouco da passagem dele pelo Grêmio, que é o Luiz Mário, né? Atacante da Copa do Brasil de 2001 pelo Grêmio, campeão mundial pelo Corinthians. Grande Luiz Mário, tudo certo? Fala, meu irmão, beleza? Beleza. Primeiro eu queria te agradecer por ter topado o convite de bater esse papo comigo e com os torcedores gremistas. Pô, prazer aí, prazer te conhecer aí, prazer estar fazendo parte aí da tua live aí, falar um pouquinho de Grêmio, falar um pouco de futebol. Prazer meu, prazer é todo meu. Valeu, valeu. Queria te perguntar primeiro como é que está sendo esse momento de quarentena, de isolamento, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Cara, só engordando, né? Quarentena a gente só come, a gente não pode sair muito pra rua. Aqui em Porto Alegre tá mais tranquilo, né? Em Belém que tá com mais dificuldade aí, superlotação nos hospitais. Aqui em Porto Alegre tá bem tranquilo, já estão liberando algumas coisas. Sexta-feira já libera o shopping, mas todo mundo com máscara, lógico, mas já tá sendo liberado. Mas o problema é Belém, né? A gente se preocupa, tenho família aí, tenho amigos. E no modo geral, sempre é muito ruim ver as pessoas morrendo aí. E tem a preocupação por ser daí. Mas, enfim, logo vai passar tudo isso. Mas aqui em Porto Alegre está muito tranquilo, assim. As pessoas já estão saindo na rua, todo mundo de máscara, lógico, mas todo mundo já tu vê um movimento maior. Porque aqui realmente foram muito poucos casos, as pessoas já bem antes de começar o surto, já todo mundo se preparou, aí todo mundo ficou dentro de casa e as pessoas respeitam muito aqui a quarentena, a época de quarentena mesmo, quando estava o pico da pandemia, as pessoas ficaram em casa, você não via ninguém na rua aqui. E agora, por isso que, pelo esforço das pessoas de ficarem em casa, hoje algumas coisas já estão abrindo aqui. O shopping abre sexta-feira, né? Se eu não me engano, é do meio-dia às 8 da noite, se eu não me engano. Mas as Isso, coisas já estão voltando. As coisas estão voltando à normalidade aqui em Porto Alegre. Luiz, uma das primeiras perguntas que chegaram e que tu já deve ter respondido 1 milhão de vezes é a origem do apelido Papaléguas. Sim. Mas as pessoas seguem querendo saber de onde é que vem esse apelido. Cara, a origem Papaléguas foi o Tite, né? Foi meu treinador, que hoje é treinador da seleção, foi meu treinador 2 anos e meio no Grêmio. Na real, quem colocou esse apelido foi a filha dele. A filha dele era minha fã e era bem pequenininha. E uma vez ela estava assistindo o jogo em casa, o jogo do Grêmio, estava torcendo para o pai dela também, que o pai dela é treinador. E aí eu passei correndo, na real eu fiz o gol e passei em velocidade do cara, em velocidade, e aí ela falou para a mãe dela, ela falou assim, o Luiz Mário parece o Papaléguas. E aí quando o Tite chegou em casa, depois ele me contou, quando ele chegou em casa, ela falou assim, pai, o Luiz Mário, o apelido do Luiz Mário agora é Papaléguas. Quando ele corre, ele parece o Papaléguas. E aí o Tite chegou, deu uma entrevista num jogo que a gente tinha ganho, se eu não me engano, era do Inter, e as pessoas perguntaram que o teu ataque é muito rápido, o Luiz Mário é muito rápido, sempre leva vantagem. Ele falou, o Luiz Mário, até minha filha chama ele de Papaléguas. Aí pegou. Aí a imprensa começou a falar toda hora de Papaléguas e acabou pegando e ficou até hoje. Eu tô aqui, quando eu saio da rua aqui, as pessoas hoje ainda não me chamam nem de Luiz Mário, me chamam de Papaléguas, né? Que foi o apelido carinhoso que a torcida do Grêmio colocou em mim. Uma pergunta que também chegou do Johnny Everton. Ele perguntou tanto no Corinthians, que é onde tu jogava antes de jogar no Grêmio, quanto no. O Gustavo Nery tá dizendo que era difícil de segurar. Ô Gustavo, pô, cara, eu tenho uma história bem legal com o Gustavo, eu acho que nem ele sabe.
O Gustavo nem ele sabe. A gente jogou o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e no Olímpico. E o Gustavo, eu joguei contra o Gustavo. Só que esse dia o Gustavo estava de quarto zagueiro. Estava jogando com 3 zagueiros e estava jogando de quarto zagueiro. Cara, esse cara me deu um cansaço, velho. Primeiro tempo. Em vez de eu fazer ele correr atrás de mim, eu que corri o primeiro tempo atrás dele, o tempo todo. E tava um sol de 40 graus. E, pô, o Gustavo é um grande jogador, um lateral esquerdo da melhor qualidade possível. Só que, tipo assim, o Gustavo sabia da minha velocidade e ele fez eu marcar ele. Ele saía com a bola e era o quarto zagueiro, era o zagueiro que jogava pro lado esquerdo e jogava com 3 zagueiros e ele conduzia a bola e ia embora. E eu tinha que marcar ele, porque no Grêmio a gente tinha que... a nossa função de atacante era vir até o meio marcar. Porra, aí ele tava de zagueiro, mas parece que ele tava de ponta esquerda, amigo. E eu sonho com o Gustavo até hoje. O Gustavo eu falo que eu sonho. Eu contei isso um tempo atrás com uns amigos meus. Eu falei, cara, o cara do lado esquerdo que mais me incomodou foi o Gustavo Neri. E que bom que ele tá na live aqui. É motivo de uma honra para mim, orgulho, porque um grande jogador, um cara tecnicamente, lateral esquerdo, tecnicamente no nível de seleção brasileira. E já mandando um beijo para ele. Gustavo, um beijo, cara. Tenho um carinho muito grande de você, sou teu fã. E obrigado por ter jogado contra você. E que pena que ele não jogou a favor, né? Jogou contra. Mas também, depois eu peguei no segundo tempo ele e eu dei um trabalhinho para ele. Ele sabe disso. Fez ele correr um pouco. Fiz ele correr. No segundo tempo eu fiz ele correr um pouquinho atrás de mim. O Johnny Everton perguntou, tanto da tua época do Grêmio ali, quanto do Corinthians, que tu jogou antes, quais eram os teus parceiros de resenha, como é que era os bastidores nesses 2 times? Cara, tipo, meus amigos ali de resenha era o Tinga, que eu tinha uma amizade, até hoje, de ser uma amizade muito bacana. O Tinga, tinha Marcelinho Paraíba também estava sempre comigo. Na real, cara, aquele time ali do Grêmio, a gente era muito unido, assim, a gente estava sempre junto. Nunca tava 1 ou 2 caras conversando, sabe? Sempre tinha 6, 7 caras, assim. E eu criei um hábito de tomar chimarrão. Eu aprendi a tomar chimarrão. Eu sou paraense. Mas por ter morado muito tempo em Porto Alegre, eu aprendi a tomar chimarrão. Então, a gente estava sempre tomando chimarrão. E o chimarrão, ele confraterniza, né? Fica todo mundo ali... E aí era sempre uma galera, mas era tipo, eu tinha amizade com todo mundo, eu nunca tive problema com ninguém, assim, sempre fui muito amigo de todos, assim, que eu joguei, nunca, raro, assim, eu ter um problema com alguém, então, mas os meus melhores amigos eram o Tinga, o Darley, o Polga também era muito meu amigo, o Zinho também, eu estava sempre perto do Zinho, porque o Zinho já era um grande jogador, um jogador consagrado na época, já tinha 2, 3 campeonatos brasileiros nas costas, já tinha conquistado. E aí eu ficava sempre perto desse cara para aprender também. Anderson Lima também, meu amigão, porque a gente jogava do lado direito ali, a gente fazia o lado direito do Grêmio, eu, Tinga e Anderson Lima. E a gente sempre se deu muito bem ali, entrosado, e fora de campo também, sempre a gente conversava muito o que ia fazer dentro de campo. Então era essa galera, mas ali, aquela galera de 2001, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente era muito unido, muito. A gente estava sempre todo mundo perto um do outro. E a gente, Rodrigo Fabre também, um grande amigo meu. E outros, Fernando, que veio do Juventude também, é um cara que hoje virou empresário, mora em Florianópolis também, que é um baita cara, um baita ser humano. Então, foi essa galera toda aí, eu sempre fui muito amigo de todos. O Anderson Lima é o convidado de segunda-feira da live. Sim. Ele vai participar com a gente. Cuidado para ele não contar umas mentiras minhas. Ele ama contar história minha mentirosa. Fica falando mentira. Eu vou perguntar para ele agora qual é a história que ele tem contigo. Pode ter certeza que na segunda-feira eu vou perguntar. Certo que ele vai contar alguma mentira minha aí. Uma pergunta, já que tu falou do Tinga, eu não conheço essa história, mas chegou uma pergunta, tu tinha uma história com o interno do Tinga? Teve uma história que a gente viajou Libertadores para Colômbia e o Tinga estava na época que estava ganhando dinheirinho e tal. Aí contratou o cara para cuidar do vestuário dele,
Aí comprou mais roupa diferente para ele. Ele chegava de blazer no treino e tal. E eu era um cara que pegava muito no pé de todo mundo. E dele também, eu pegava muito no pé dele. E aí, aí a gente foi viajar para Colômbia. A gente viajou para Colômbia e ele meteu terno. Aí falou, pô, hoje eu tô de terno da Armani, tô todo bem vestido e tal. Aí eu falei, beleza. Eu falei, não é possível que esse cara não quebrou em algum lugar. E aí a gente dentro do avião ali, todo mundo descansando. Aí ele sentou, né? Quando tu senta, o terno sobe ali. E aí eu olhei a meia dele. Aí ele tava com o meião do Grêmio. Aí tu imagina, né? Eu acordei o avião todo, contei pro avião todo, chamei Tite, chamei todo mundo. Eu falei, aí, professor, que adianta? O cara tá com o terno da Armani, mas tá com o meião do Grêmio aí, ó. Não tem uma meia social para colocar. Aí tu já viu, né? Aí virou bagunça o avião, né? Ó, o Sandro Goiano tá mandando abraço. Ele participou da live do início da semana, tá mandando abraço pra gente. Ô, Sandro, um abração, meu amigo. Você é fenômeno. Cara que também tem uma história linda no Grêmio. O Sandro é queridíssimo para a torcida do Grêmio aqui. Eu moro em Porto Alegre que eu vejo, né? O carinho da torcida que tem pelos seus ídolos. E o Sandro é um ídolo, virou um ídolo do Grêmio. Um baita jogador. Fez história no Paysandu também, jogou muito no Paysandu. Um beijo, Sandro, no seu coração, amigo. Saudade de você. E o Arilson tá mandando mensagem dizendo, fala latino. Ô, tu sabe da história do Arilson, da live, que tava eu e o Darley, né? Fala, conta. Aí o Arilson entrou na live, toda live eu conto essa história. Ele tava na live e falou, ô Darley, deixa eu entrar na live do Luiz aí, quero trocar ideia com ele e tal. Aí o Darley falou, pô, eu vou sair da live e tu entra, né? E nada do Arilson, pô. Pô, cadê o Arilson, cara? Nada. Aí o Darley entrou de novo. Aí o Arilson falou, peraí que eu tô arrumando o celular aqui, que eu não sei mexer no celular. Aí o Darley saiu de novo da live. Aí nada do Arilson. Aí depois descobrimos que a internet do Arilson é 3G, pô. Não ia entrar nunca. É brincadeira. A gente ficou enchendo o saco dele. Uma pergunta que chegou do Feula é como é que era a tua relação com o Marcelinho Paraíba e como é que foi fazer aquela dupla de ataque funcionar? Cara, minha relação era muito boa com o Marcelo. A gente tinha um entrosamento muito bacana. Eu sempre me dei muito bem com o Marcelo. O Marcelo tem uma história bem parecida com a minha também. Veio lá da Paraíba, eu vim de Belém também, para buscar os objetivos na nossa vida, de ser um grande jogador de futebol e de conquistar título em equipe grande. E o Marcelo estava vivendo um grande momento no Grêmio. O Marcelo jogou muito no Grêmio, muito, muito, muito. E a gente fez essa parceria aí que deu certo. Né? Podia ter dado mais, porque a gente chegou muito próximo de ser campeão da Libertadores, que a gente perdeu para o Olímpia nos pênaltis, que a gente ia para a final contra o São Caetano, que teve várias coisas que aconteceu no jogo. A gente foi muito injustiçado ali, desmarcaram o gol, nosso legítimo, desmarcaram o árbitro mandou voltar o pênalti que o Eduardo Martins pegou nas cobranças de pênalti. Então, foi muito esquisito aquela Libertadores ali, que o Olímpia foi o atual campeão da Libertadores. Foi o que a gente perdeu nos pênaltis. Então, eu tinha certeza que aquele time ali tinha tudo para ser campeão e fazer mais uma bonita história no Grêmio. Mas, infelizmente, o futebol tem outras coisas. Era 100 anos do Olímpia, o presidente da Conmebol era paraguaio, então não precisa dizer nada, entendeu? Então é coisa do futebol e que não dá para explicar, mas eu tinha certeza que aquela Libertadores era nossa. Mas a gente tinha um grande time, e o Olímpia também tinha um grande time, mas eu tinha certeza que se a gente vai para a final, a gente ia ser campeão. Quando tu chega naquele Grêmio, ali no início dos anos 2000, ali, campeão com o Brasil, chega na final da Libertadores, semifinal da Libertadores, quando tu chega, tu achava que esse time tinha potencial para ganhar tudo que ganhou? Ou foi muito mais se montando? Cara, foi se montando. Tipo, eu acho que eu fui um dos últimos a chegar naquele time ali. Até porque quando eu cheguei, eu fiquei, eu acho que uns 20 dias, um mês, no banco para buscar a minha titularidade, porque já era um grande time. Tinha Rodrigo Mendes, era um timaço. E depois, quando eu entrei no time, depois de um mês que eu fiquei no banco ali, me adaptando também com o estilo de jogo do Tite, tudo. Depois que eu entrei, nunca mais saí. Depois foi 2 anos e meio de titular. Quando eu não jogava, eu estava machucado.
E quando eu voltava, eu já buscava ser titular de novo e voltava a ser titular. Então, no Grêmio, eu vivi um grande momento, assim, foi um dos grandes momentos da minha carreira. No Corinthians também, joguei pouco, porque Marcelinho que jogava, mas todos os jogos que eu fiz pelo Corinthians, eu sempre correspondi à expectativa dos torcedores, dos corintianos. Então, graças a Deus, aí depois vim para o Grêmio, criei maturidade e acabei sendo campeão da Copa do Brasil em cima do próprio Corinthians. E fico muito feliz, muito orgulhoso de ter jogado nesses dois grandes clubes. Tu falou ali do Corinthians, sua passagem pelo Corinthians. No Corinthians, tu é campeão do mundo. Naquele Mundial que foi um pouco diferente, né? Que não era o Corinthians não era o campeão da Libertadores. Tem torcedor a FIFA que fez, né? Isso, que a FIFA organizou. Tem torcedor que não dá tanta importância para esse título, tem torcedor que dá a mesma importância para outros. Qual é a importância desse título para tua carreira e para o futebol Corinthians, assim, como tu avalia? Cara, a partir do momento que tu tá disputando um campeonato que tem Manchester United e Real Madrid, eu não posso encarar que é qualquer campeonato, entendeu? E outra, o Real Madrid veio completo. O Manchester United veio com Beckham, veio com todo mundo, veio o time completo. Então, pô, a gente falava ali no Corinthians, falou, cara, é um título importantíssimo, como um outro, como uma Libertadores, como um campeonato brasileiro. Entendeu? A gente jogou contra Raul, contra Hierro, contra Carembê, entendeu? Então, grandes jogadores, entendeu? E jogamos contra... A gente não, o Vasco jogou contra Beckham, que era um timaço, o Manchester naquela época era um timaço. Então, eu me sinto, sim, campeão do mundo. A medalha tá lá em casa, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui campeão do mundo com o Corinthians. Jovem, né? Mas estava lá. E entrei um pouco contra o Real Madrid, mas foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu tinha 21 anos, 22 anos, e eu aprendi muito com aqueles caras ali, Vampeta, Rincon, Luizão, Edilson, Marcelinho, Dida. Então era uma grande equipe. E realmente eu me considero campeão do mundo, sim. E tá lá a medalha, tá escrito FIFA na medalha, né? Então eu não preciso dizer mais nada. Então eu me senti muito orgulhoso de ter conquistado aquele título, que foi o início, né? Depois eu comecei a arrancar de título. A gente foi campeão brasileiro, 99, depois mundial, depois 2001 fui campeão da Copa do Brasil, depois fui campeão gaúcho. Então eu dei uma arrancada de títulos que aí comecei a ser respeitado nacionalmente como um jogador que chegou em time grande e conquistou título. Tu falou daquele time do Corinthians com Vampeta, Marcelinho Carioca, aquele pessoal ali que, pelo jeito, é muito cara resenha ali. Não tem alguma história curiosa de bastidor, da peça de comemoração daquele Mundial? Cara, aquela festa do Mundial, a gente comemorou em Porto Alegre, né? A gente tinha voo fretado, aí comemoramos ali no vestiário, ali, tinha mais champanhe e tudo. E depois a gente foi direto para o aeroporto, que a gente queria comemorar com a torcida do Grêmio. E aí eu lembro que no avião, cara, aí o avião era só nosso. Eu cheguei no avião, o cara já... Aí o diretor do Grêmio já com uma caixa de uísque, e aí gelo. Aí o avião era nosso, ele estava fretado, tinha alguns torcedores também. Eu sei que eu peguei logo uma garrafa de uísque. Pô, meu primeiro grande título jogando, o título absoluto, tinha feito 4 gols naquela Copa do Brasil, foi vice-artilheiro da Copa do Brasil. Amigo, eu falei assim, colocaram o uísque no meu colo, eu falei, vou começar a beber. Aí eu sei que chegando lá a garrafa de uísque já estava pela metade já. Tava muito feliz. E aí, cara, a gente chegou em Porto Alegre, tava um frio. Tipo assim, tava 9 graus, cara. Só que tinha 15 mil pessoas no aeroporto esperando a gente. Coisa de doido, assim. Criança, cara. Criança, assim, no colo dos pais. Aquilo foi uma das maiores emoções da minha vida. E eu fui o primeiro a subir no carro de bombeiro. Aí imagina quando eu subi e eu tinha feito os 2 gols no primeiro jogo da final, assim, a torcida tava muito feliz comigo. E aí quando eu subi no carro de bombeiro ali, fui ovacionado, assim, todo mundo gritando, é Papalégua. Então tu imagina a emoção que eu vivi, o cara que saiu lá de Vigia, no interior do Pará, e se tornar ídolo do clube do tamanho do Grêmio. Tu falou dessa tua grande passagem e dos gols. Como é que foi pra ti?
Eu Opa, pode falar. queria mandar um beijo pro Remo, o clube do Remo, onde eu iniciei minha carreira. O Remo abriu as portas para mim trilhar toda essa trajetória vitoriosa que eu tive na minha carreira. Clube do Remo, mandar um beijo pro Clube do Remo. O Paysandu também, quando era a minha infância, eu sempre ia para os jogos do Paysandu. O Paysandu também fez eu ser fanático por futebol e querer ser um dia jogador de futebol. Eu quero dar um abraço para o Rodolfo também, um advogado lá de Floripa, muito conceituado também, que está passando aí. Então passa muito rápido, a gente acaba não mandando também abraço. Mas mandar um abraço para essa galera aí que é muito bacana. E a torcida do Grêmio também, que está aí presente. Mandar um beijo para todos. Chegou o João do Rio de Janeiro, te mandou um abraço e perguntou como é que foi jogar com o Dodô lá no Botafogo, como é que era aquela parceria. Cara, o Botafogo foi um dos clubes que eu fiquei muito triste, assim, porque quando eu fiquei bem fisicamente no Botafogo, quando eu comecei a jogar, o ataque era eu, Dodô e Zé Roberto. O Botafogo tinha um time muito bom, um time muito enxuto, com Túlio, com Juninho, zagueiro. Tinha um time muito bom. E quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a entrar em forma, comecei a jogar bem no Botafogo, eu acabei machucando. Eu tive uma lesão no anterior da coxa, é a pior lesão para jogador de futebol, que é a do chute. Eu fui lançar uma bola para o Dodô, jogando no interior do Rio ali, e acabei tendo grau 2 da coxa. Isso me prejudicou muito. Eu fiquei quase 2 meses e meio cuidando da lesão. Aí eu voltava a treinar, sentia, e voltava... Cara, foi um pesadelo, assim. E acabei perdendo espaço. Aí o Jorge Henrique acabou entrando no time. O Jorge Henrique também era jovem, muito bom jogador. E, cara, me deixou muito triste mesmo não ter tido uma sequência de jogos no Botafogo, porque tinha um time massa, eu tinha certeza que eu ia muito bem ali. E depois, essa lesão me deixou muito chateado, assim. Aí, quando eu voltei de lesão, tudo, eu estava muito triste e acabou pintando uma proposta para mim ir para a Suíça, para jogar na Europa. E a proposta era muito boa, era boa para o Botafogo também. E o Botafogo acabou me liberando e eu acabei indo para a Suíça. Mas tenho muito orgulho, apesar de ter jogado pouco no Botafogo, tenho muito orgulho de ter jogado no Botafogo, mas o Botafogo tem uma história linda, Garrincha, Zagallo, e realmente eu fico muito feliz de ter vestido apesar de pouco, mas fiquei muito feliz de ter vestido a camisa do Botafogo. Tu falou do Botafogo aí, tu jogou clássico aqui no Sul, tu jogou, não sei se tu chegou a jogar clássico no Pará, mas o Remo e o Paysandu são rivais, tem os clássicos do Rio, em São Paulo, no Corinthians. Qual era o mais difícil? Qual é que era a característica mais marcava de cada um dos clássicos que tu jogou? Cara, eu acho que todo clássico é muito importante, né? Todo clássico tem uma preparação. A maioria dos clássicos no Brasil são muito importantes. Pesa muito, né, para a carreira. Você ganhar um clássico, a tua autoestima cresce muito. Quando você perde, você fica muito triste. E eu tenho a felicidade de jogar Corinthians e Palmeiras, e de ter feito gol contra o Palmeiras, jogando um clássico contra o Corinthians. Eu joguei Grenais também, que, pô, Grenais aqui o bicho pega, Porto Alegre para. 3 dias, 4 dias antes do Grenal, Porto Alegre para. E eu tive a felicidade de ganhar Grenais com um gol meu. Tive Flamengo e Botafogo também, eu joguei espetacular, um clássico muito importante no Rio. Repá também, tive a oportunidade de jogar um Repá. Com o estádio cheio, com a minha família. Então, eu falo, eu sou um cara extremamente abençoado por Deus. Eu só tenho que agradecer por tudo que Deus me proporcionou dentro do futebol. E Deus me deu muito, assim. Hoje, eu sempre agradeço muito a vida que eu tenho, a qualidade de vida que eu tenho, que foi graças ao futebol e que Deus me proporcionou muitas alegrias. Antes também tu tinha falado da tua passagem pela Europa, né? Tu também jogou em Portugal e conseguiu aquela classificação inédita do Vitória de Guimarães para a Copa UEFA. E depois tu chegou a ter proposta da Lazio. Por que tu resolveu voltar para o Brasil? Cara, eu falo que, assim, eu acho que a gente não deve se arrepender das decisões, assim, mas se tivesse uma coisa de voltar atrás, eu tinha voltado atrás. E, na real, quem me pegou, quem me fez realmente voltar para o Brasil foi o Tite, porque o Tite estava no Atlético Mineiro. E a proposta da Lazio e do Atlético Mineiro eram muito parecidas. Da proposta contratual, de contrato, assim, era muito parecida. E o meu pai falava assim, meu filho, vai para Lazio, pô, você vai para a Itália, é um grande clube. E aí eu estava meio já pensando em ir para Lazio, que era 4 anos de contrato, a mesma coisa do Atlético Mineiro.
E aí o Tite me ligou à noite. E eu tenho uma gratidão enorme pelo Tite. O Tite foi um pai para mim no Grêmio, um cara que sempre foi fã do meu futebol. Até hoje ele fala que aquele 3-5-2 foi o 3-5-2 mais fantástico que ele já criou dentro do futebol. E eu me sinto orgulhoso cara, foi coisa de coração, assim, me deu vontade de voltar a trabalhar com ele, de repente voltar a ganhar outros títulos brasileiros, e o contrato também era muito parecido com o do da Lazio, e eu acabei voltando para o Atlético Mineiro. E aí deu muita coisa errada, o Atlético começou a atrasar salário, e aí os jogadores começaram a ficar infelizes dentro do clube, e aí não era a mesma coisa. E acabou virando uma bola de neve, e a gente acabou não indo bem no Brasileiro, acabamos caindo para a segunda divisão. E foi a primeira vez que eu caí com um clube, assim, fiquei extremamente chateado, triste. E aí segui minha vida, depois fui para Ponte Preta. A Ponte Preta eu joguei muito, assim. Ponte Preta eu fiz muito gol no Campeonato Paulista, fiz 12 gols, não, 10 gols no Campeonato Paulista. E o Corinthians mostrou interesse de novo de eu voltar para o Corinthians. E aí eu tinha o contrato até final do ano com a Ponte Preta, aí a Ponte Preta acabou não me liberando para o Corinthians. E depois foi para o Botafogo do Rio, tive uma proposta boa, que aí foi quando eu fui para o Botafogo. Aí segui minha vida jogando futebol, mas foi uma pena, assim, de repente podia ter ido para Lazio, mas eu acho que foi também por gratidão ao Tite também, eu acho que eu sou um cara muito grato pelas coisas que as pessoas fizeram por mim. E acabei voltando pro Atlético Mineiro para trabalhar com o Tite. Também tinha Darley, Rubens Cardoso. Era um grande time. Até hoje, ninguém acredita como a gente conseguiu cair aquele ano ali. Tu fala do Tite, dessa tua relação com ele. Como é que foi trabalhar com ele? E tu já via que, pelo trabalho dele, que um dia ele chegaria na seleção, que ele era um treinador diferenciado? Ele já era diferente, cara. Ele era um cara diferente. Eu tinha certeza que um dia ele ia treinar a seleção, assim, muito competente, tinha uma relação muito boa com os jogadores, assim, era um paizão, e é um cara estudioso, assim, estava sempre estudioso, assim, estava sempre olhando os jogos, os times adversários, tudo. Eu tinha certeza que ele ia ser um grande treinador, como ele está sendo até hoje. Hoje ele é treinador da seleção brasileira. E é um baita cara. Outra coisa que eu queria te perguntar, logo daquela época ali que tu sai que tu tá no Grêmio, que tem a Copa do Brasil, logo depois tem a Copa em 2002. E uma vez eu vi uma entrevista tua que tu disse que tu achava que poderia ter jogado, que poderia ter sido convocado para aquela seleção. Não, eu ia ser, né? Eu ia ser convocado na época que foi Kaká, que foi Tinga. O Kaká foi a primeira vez convocado, eu ia ser convocado. O Paulo Paixão já tinha meio falado comigo que o Filipão tinha perguntado de mim se eu era dedicado, se eu era uma pessoa que não dava trabalho fora de campo. Eu já estava sendo sondado. Só que ele não poderia falar porque era antiético, né? Sim. Ele falava que eu ia ser convocado, que ele era o meu preparador físico no Grêmio, sabia do momento que eu estava vivendo, a minha parte física estava excepcional, só que ele não falou assim, Luiz, tu vai ser convocado. Mas ele falou, pô, fica esperto, o Filipão perguntou por ti, e tu tá vivendo um grande momento no Grêmio, e eu tinha certeza que nessa época que foi Marcelinho Paraíba, e era o jogo contra o Paraguai em Porto Alegre, que ele convocou o Tinga, o Marcelinho, e o que acontece? Quando ele convocou, eu tinha entrado na justiça para pegar meu passe da Lei Pelé. Eu entrei e aí eu acabei ficando 2 meses sem jogar. Sim. Esperando a justiça dar meu passe para me pegar a Lei Pelé. Pegar o passe da Lei Pelé. E aí eu fiquei 2 meses. E aí o Filipão deu uma entrevista que não podia convocar jogador que não tinha vínculo no clube. Que não estava vinculado ao clube, tudo. E eu também fiquei 1 mês e meio praticamente só esperando. Não treinava. Treinava, mas treinava pouco. E acabei não sendo convocado. E era quando eu tinha certeza que ele ia me chamar naquela época. E tu acha que tu estaria na seleção da Copa daí logo depois? Aí é uma situação uma situação já que tu não pode afirmar, né? Porque eu também ia ver como eu ia me sair na seleção, de repente eu ia jogar, ou ia entrar jogando, ou ia entrar
no decorrer das partidas, dos dois amistosos que tinha. Então, é uma coisa muito que não dá para afirmar. Mas eu estava vivendo um grande momento. Ó, depois Então, que terminar... eu quero mandar Oi. um beijo pro Peter aí, que eu tive a honra de ter jogado com ele no Criciúma. O Peter, que é um amigo meu, um baita jogador, um cara que sou fã, ele passou aí agora, pô, prazer de ter jogado contigo. Eu falei, eu tenho prazer de ter jogado contigo, Peter. Você é um Isso baita ali, cara, um baita jogador. chamou de olho de boto. Olho de boto, eles chamavam de olho de boto, até hoje eu não sei porquê. Esses caras são malucos. Depois que tu sair da live aqui, tu vai ter que entrar na live do Derlei, porque alguém comentou ali que ele tá fazendo uma live e vai contar a história de ti. E os caras, aí quando eu chego, eles falam que. Aí não conta história minha, é só quando eu não tô. Daqui a pouco eu vou entrar lá. Eu vou bagunçar essa live dele aí. Eu vou acompanhar, vou acompanhar. Ô Luiz, logo depois, pô, esse Grêmio que Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, depois, a partir de 2003, começa a dar. 2004, quando cai para a segunda divisão, tu não tá mais no time. Mas 2003, 2004, o time começa a degringolar, quase cai em 2003, cai em 2004. O que tu acha que aconteceu, assim? Eu sei que tu já não estava mais no time que cai, mas... Sim, eu saí, né? Porque na real, tu não sei se você lembra das ovelhinhas do Tite, que deu aquele problema das ovelhinhas, que o vice-presidente deixou aberto, aí ficou falando que o Luiz, o Anderson Lima e o Rodrigo Fabri é protegido do Tite. Coisa aí. Que até hoje eu não entendo o que aconteceu aquilo ali. E aquilo ali eu peguei a começar a ter um desgosto. Eu já tinha 2 anos e meio do clube, eu achei uma falta de respeito gigante. Eu já tinha sido campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho. Como é que o jogador é protegido do treinador, que se tu faz 2 gols numa final de Copa do Brasil, eu sou protegido? Não, era a minha capacidade. Eu estava vivendo um grande momento, eu achei uma idiotice aquilo que aconteceu. E aí a primeira proposta que eu recebi da Coreia, eu fui embora. Fui embora do Grêmio, não por causa do Grêmio, instituição, nem pelos jogadores, que eram todos meus amigos, mas sim pela diretoria que estava no momento, que foi uma coisa de idiota que aconteceu. E tu acha que passa por essa diretoria que ela quer em 2004? Cara, eu acho que sim, tem. Eu acho que foi contrataram treinadores que não tinham capacidade de ser treinador do Grêmio. E eu acho que tem. Eu acho que eles foram um dos grandes culpados daquele rebaixamento, que me deixou muito triste, porque eu tinha ido embora depois de 7 rodadas, eu fui embora, e das 7 rodadas a gente não estava mal no campeonato, a gente estava em 4º ou em 5º no Campeonato Brasileiro. E depois que eu fui embora, mas eu sabia que o negócio estava desandando, porque depois da ovelhinha do Tite, as coisas ficaram estranhas dentro do vestiário, entendeu? Sim. O primeiro ano que eu comecei a acompanhar futebol, no Rio Grande do Sul também, e o primeiro ano que comecei a acompanhar futebol pelo Grêmio foi em 2003. Sim. Logo depois tem essa situação da queda em 2004, né? Mas 2003 já faz uma campanha que escapa no final também, né? Sim, sim. E aí, cara, eu achei a necessidade de sair, porque eu achava que eu também não ia render, eu estava triste, chateado com a situação. E, cara, se não tivesse acontecido aquilo ali, eu acho que eu tinha jogado mais 2, 3 anos no Grêmio, porque eu era apaixonado por jogar no Grêmio, eu vivi um momento muito bom no Grêmio ali. E, às vezes, em alguns momentos, caía um pouquinho a minha parte física ali, que é natural. 3 anos no clube, não tem uma hora que você cai um pouquinho de rendimento também, a sua parte técnica cai um pouquinho. Mas eu tinha muita moral dentro do clube ali para voltar e jogar bem e arrebentar de novo, entendeu? E chegou a ter alguma proposta mais para frente para tu voltar em algum momento? Chegou a acontecer alguma negociação? Cara, tu... chegou perto assim de eu voltar, mas desgastou muito essa situação, sabe? Porque eu sou um cara que eu não tenho rabo preso. Depois eu falei da minha mágoa, daqueles diretores, dirigentes que estavam ali, e fiquei magoado também, enfim. E acabou eu não voltando para o Grêmio, mas acho que tudo tem um fator, tem uma situação, mas eu acho que tudo que eu conquistei no Grêmio, eu acho que ninguém tira. E todo mundo sabe do que eu joguei, o nível do futebol que eu joguei no Grêmio. Eu joguei em alto nível e raramente joguei mal no Grêmio em 2 anos e meio. Isso que me deixa muito orgulhoso. Eu sempre tive uma constância muito boa do meu jogo. Nunca saí vaiado.
um jogo do Grêmio. Isso me enche de orgulho. 2 anos mesmo de clube e jogando em alto nível. Tu é um cara muito querido pela torcida do Grêmio, eu acredito que tu sabe disso, e tu é um cara paraense que acaba vindo morar no Rio Grande do Sul. Que tem alguma relação com o carinho do Grêmio? Por que tu escolheu o Rio Grande do Sul para ser tua casa quando tu parou? Cara, eu tenho uma filha gaúcha, né? Eu tenho a filha gaúcha, que é a Pietra. E, cara, eu não sei te explicar. Aqui eu sou muito querido por todos. Eu acho que é importante você morar num lugar que você é respeitado. Aqui eu sou respeitado, não só como jogador, mas como pessoa, como ser humano. Eu tenho uma relação muito boa. E aí, os 2 anos e meio no Grêmio, eu criei muita amizade, criei muitos amigos, pessoas que são meus amigos até hoje. E Porto Alegre, qualidade de vida, eu queria dar uma boa qualidade de vida para minha filha, mas depois a minha filha acabou não morando mais em Porto Alegre, agora ela mora no Rio de Janeiro, mas ela é gaúcha e acabei morando aqui. Na época do Grêmio eu acabei comprando apartamento aqui, mas estou sempre em Belém. Agora eu fiquei 3 meses lá em Belém, ali junto com a minha família. Depois não pude ver meus pais por causa da pandemia. Mas, enfim, eu adoro morar em Porto Alegre. Sou muito benquista aqui e estou muito feliz aqui. O Yuri Meireles falou, te mandou um abraço, isso sempre foi um exemplo dentro e fora de campo. Fico feliz. Obrigado, Yuri. Sempre é bom. É tipo de comentário que isso aí não tem preço, não tem dinheiro que pague. Eu acho que ninguém é perfeito, né? Eu sou um cara que tenho defeitos, mas eu acho que é o mais importante, que eu sempre tratei muito bem todo mundo, nunca fui arrogante, nunca virei as costas para um torcedor ou para um fã meu. Eu acho que é por isso também que a torcida do Grêmio tem um carinho tão grande por mim, porque eu não posso contar diferente do que eu sempre conto, que o Grêmio foi um clube que realmente me acolheu, onde eu conquistei muitos títulos, e que vestir a camisa do Grêmio para mim foi fantástico. E o momento que eu vivi no clube também foi fantástico. Então, a gratidão que o torcedor do Grêmio tem por mim, eu tenho pelo Grêmio. E eu vou agradecer sempre. Onde eu estou sentado aqui, o apartamento que eu tenho, a qualidade de vida que eu tenho, eu dou graças a Deus ao Grêmio e aos outros clubes que eu joguei e fui feliz. E tu pode ter certeza, eu falo como torcedor gremista, que o carinho é porque tu merece muito. Pela tua passagem por aqui, tanto dentro quanto fora de campo. Sim, eu sou um pouquinho doido às vezes falo umas besteiras, tudo, mas não tem maldade nenhuma nas coisas que eu falo. Às vezes me arrependo de algumas coisas que eu falo, mas eu sou muito verdadeiro, não tenho maldade nenhuma. Eu tenho muitos amigos e, graças a Deus, meus amigos brigam para estar perto de mim. Às vezes a gente faz um churrasquinho, agora que a gente não pode sair, às vezes não pode convidar muita gente, convida 1 ou 2 amigos para fazer um churrasco. E é uma briga, final de semana, os caras querem estar sempre perto de mim, então mostra o meu caráter. Eu sou um cara do bem total, não faço mal para ninguém, nunca fiz e nunca vou fazer. Luiz, a gente está se alongando aí. Antes de eu encerrar, até para não atrapalhar a tua agenda, eu queria fazer um bate-bola contigo, fazer a pergunta e tu responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça, pode ser? Pode, vamos lá. Um ídolo no futebol. Zico. O melhor momento da tua carreira. Grêmio, 2001. O pior momento da tua carreira. Atlético Mineiro. Um time que tu queria ter jogado e não pôde. Flamengo. Teria jogado no Inter? Não. O gol mais importante. Eu não preciso fazer média com ninguém, não. Eu sou um cara muito bem resolvido na minha vida. Não jogaria no Inter. Não, foi uma comemoração que tu não jogaria. Não jogaria com respeito ao Grêmio. Porque eu acho que se eu jogasse no Inter, eu ia pagar muita coisa que eu fiz no Grêmio. E eu não queria eu nunca quis apagar tudo que eu fiz no Grêmio. Que foi muito lindo, assim. Foi 2 anos e meio de um nível de jogo, de alegria. Meus pais são gremistas, minha filha é gremista, então tem uma história muito linda do clube. E se eu fosse jogar no Inter, nada contra o Inter, tem o meu respeito, é uma grande instituição, mas eu acho que eu ia pagar muita coisa que eu fiz pelo Grêmio. O gol mais importante da tua carreira?
O segundo gol da final da Copa do Brasil. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu. Libertadores, pelo Grêmio. O melhor jogador que tu já jogou. Vixe, Maria. Puta, Posso falar uns 3? Tá liberado. Cara, Zinho. Porra, vai faltar gente, cara. Zinho, Darley. Cara, Dodô, Marcelinho Paraíba. Tinga. Só, cara, tá louco. Só deixar os caras para deixar uns pra, não falar de alguns aí é até falta de respeito, mas cara, tem muitos grandes jogadores. Gilberto, lateral esquerdo, jogava demais. Anderson Lima jogava demais. Aristizábal, cara, joguei com Aristizábal, monstro colombiano, jogava demais também. Polga, dava aula de zagueiro. Marinho, vivi um grande momento com o Marinho. Marinho também jogou muita bola aquela Copa do Brasil. Cara, tem muitos. Joguei com o Branco no Mojimirim. O Branco, lateral esquerdo da seleção brasileira. Campeão do mundo. Cara, o Branco já com 39 anos. Eu joguei com ele. Que honra ter jogado com ele, cara. O cara batia na bola como ninguém. E outros. E um cara que tu queria ter jogado, mas não conseguiu. O Zico. O jogador mais injustiçado que tu conheceu, seja pela torcida, seja pelo clube. Cara, mais injustiçado. Putz. Cara, não lembro. Cara, o Grafite não fez o Grafite não jogou muito no Grêmio. O Grafite realmente não conseguiu jogar no Grêmio. E depois eu sabia do potencial do Grafite, só que ele não conseguiu jogar no Grêmio. Era um cara que eu podia citar assim, que a torcida pegou muito no pé, assim, que eu achava muito bom jogador, e depois provou que realmente era um grande jogador. Se tu não fosse jogador, o que tu seria? Se a preguiça saísse de mim, eu ia ser professor de educação física. Qual o melhor jogo da tua vida? Cara, eu falei pra caramba na Copa do Brasil em 2001, né? Foi o segundo gol. O segundo gol foi o gol mais importante da minha carreira. Cara, eu fiz um gol de bicicleta no Paysandu, que a minha mãe estava do estádio. A minha mãe ia muito pouco me ver no estádio, ver jogos. A minha mãe não gostava, ficava muito nervosa. E esse dia ela foi ver. E eu acho que foi de Deus. E eu tenho certeza que ela viu um dos gols mais lindos do filho dela, que foi o gol de bicicleta que eu fiz na Curuzu. Foi uma plástica de gol, assim. Foi um golaço. Acho que o gol que tu tá de costa pro goleiro não tem como ser espetacular. Não existe fazer um gol que tu não tá sabendo onde o goleiro tá e tu dá uma bicicleta e a bola aí no ângulo, entendeu? Então... o melhor treinador que tu teve? Tite, Antônio Lopes e Osvaldo de Oliveira. E o pior, o que mais pegava no teu pé? Cara, hoje eu sou muito amigo dele. Eu tive alguns problemas com ele no Botafogo do Rio e depois a gente conversou e se entendeu. Assim, o Cuca, eu tive alguns problemas com o Cuca no Botafogo. Mas depois de 3, 4 anos a gente se entendeu. Aí conversamos, se entendeu, eu dei um abraço nele. Até porque eu não guardo mágoa de ninguém. Quando tu era solteiro, como tu era? Ah, mano, eu gostava de dar umas voltas, né? É impressão minha ouvir um ai meu Deus no fundo. Amiga, minha noiva tá aqui do lado. Eu não vou contar a história pra ela. Ela... Entendeu? Que bom que ela me conheceu agora. Agora eu tô de boa. Quem era o cara mais resenha que tu conheceu no futebol? Caraca, Amaral. Amaral. O Tinga também, quando deixa falar também, meu Deus. E o título da tua carreira, qual foi? A Copa do Brasil, né? Cara, eu tive um título que eu valorizei muito, que eu fiz o gol, um dos gols do primeiro jogo da final. Eu fui campeão paranaense em 2004.
pelo Curitiba. Cara, eu fiz um golaço na final. Assim, o primeiro jogo eu chutei de fora da área, assim, a bola foi no ângulo, tava meio chovendo, sabe? O goleiro nem se mexeu. Cara, esse título para mim foi muito importante. Eu amei jogar no Curitiba, amei, assim. Cara, eu fiquei 6 meses no Curitiba, parece que eu passei 10 anos no Curitiba. E a torcida lá tem um respeito por mim, parece que eu joguei 15 anos no clube, sabe? Isso, eu joguei contra o Curitiba lá, a torcida do Curitiba tinha 20 mil pessoas no estádio. Cara, eu fui aplaudido de pé, a torcida gritou meu nome o estádio todo. Foi uma das maiores emoções da minha vida, cara. Eu joguei 6 meses lá. O respeito tão grande que aquele clube tem por mim. E esse gol que eu fiz está entre os 10 mais bonitos da história do Curitiba. Pô! Isso para mim é um motivo de orgulho. Hã? Como é que foi esse gol, tu lembra? Tipo assim, tocaram a bola para mim meio na linha de fundo, assim. Quase a bola entrando dentro do bico da grande área. O zagueiro tava atrás de mim. Eu fiz que foi pro fundo e ele foi. Aí eu puxei a bola para dentro. Aí no bico da grande área, eu bati no outro canto, no ângulo, assim, reto. Foi um golaço, cara. Foi um golaço, assim. Esse tá um dos gols mais bonitos também na minha carreira. Um dos 4 mais bonitos da minha carreira. Luiz, eu gostaria de te agradecer por ter topado essa entrevista, esse bate-papo com a torcida do Grêmio, comigo, com todo mundo que mandou pergunta, e te desejar todo o sucesso do mundo na tua jornada e na tua vida. Tá bom, meu irmão? Um beijo. Obrigado para as pessoas que entraram aí na live aí. Foi um prazer falar contigo. Desculpa qualquer coisa aí, que é uma correria a vida da gente, mesmo na quarentena, mas a gente tem sempre algum compromisso. Tá? Obrigado aí, um prazer falar contigo, tá bom? E tamo junto. E um beijo para os torcedores gremistas, para os paraenses que entraram aí também. Eu vi várias pessoas entrando aí no Pará. Um abraço, amigo. Tamo junto. Valeu, Luiz. Abraço. Valeu. Tamo junto, amigo. Valeu. Galera, gostaria de agradecer aí a todo mundo que assistiu a live até agora. Luiz Mário, um cara com... A gente viu muita história para contar aí da passagem dele pelo Grêmio, passagem pelo Corinthians, futebol europeu, Botafogo, Curitiba. Espero que todos tenham gostado e a gente volta em breve com mais um convidado para o Papo Daqui. Valeu!